fazer uma pergunta para você. Quem já chegou no caixa automático do banco, tem aquela fila lá, vários caixas, e você espera a sua vez, aí chega, libera aquela máquina, quando você chega na frente da máquina, está escrito assim, equipamento sendo atualizado. Quem já passou por essa? Porque aquilo, né? Eu falo, porque sempre quando chega a minha vez, está atualizando a máquina. A atualização necessária é o tema da minha palavra hoje de manhã. Atualização necessária ou atualizações necessárias, né? Nosso celular precisa, de vez em quando, tem que atualizar, seu computador tem que atualizar. Então, eu estava pensando, né, sobre algumas atualizações que eu preciso fazer na minha vida. Estamos retornando, né, de um final de ano, de férias, e retomando, né, a nossa vida como servos e servas de Deus. Então, hoje de manhã eu quero pensar com vocês algumas atualizações que eu preciso fazer na minha vida espiritual. Algumas atualizações que eu preciso fazer na minha vida social. Algumas atualizações que eu preciso fazer na minha vida física. Eu tive uma lesão no final do ano, né, jogando bola. Eu tive uma distensão no joelho, no meu ligamento de dentro. Isso acontece com grandes atletas, né? E uma coisa muito interessante, muito comum, que eu fiz toda a minha vida, que foi, né, calçar o meu tênis ou meu sapato você fazer o movimento normal para fazer isso. E por conta dessa lesão, fiz fisioterapia, né, fiz tratamento, estou voltando agora, se Deus quiser, logo já volto a jogar bola. Mas eu tive que mudar. Eu tive que fazer uma atualização para poder amarrar o meu cadarço, porque eu não conseguia dobrar a perna até embaixo. Então foi uma adaptação para poder atender uma necessidade que não podia mais ser atendida da mesma forma que eu fazia antes. Então, eu estou passando por muitas atualizações. Por exemplo, pastorear uma igreja em 2 lugares, para mim, está exigindo uma grande atualização, né? Eu saí daqui domingo à noite, esse prédio estava muito cheio domingo à noite, muita gente aqui, um culto muito, muito gostoso. Eu dei uma palavra aqui, né, o Osni pregou, mas saí daqui e fui para a igreja do Portão. Quando eu cheguei lá na igreja do Portão, o prédio é pequeno, tinha 142 pessoas lá, é outro mundo, é outro jeito de você falar, por exemplo, aqui, eu fico brincando com o irmão Tito e um pessoal, fico torrando o Osni por causa do Paraná Clube, né? O Paraná é ruim, só que lá tem jogador do Paraná, e quando eu vi, eu já ia falar, não posso, né? Porque tem que atualizar o jeito que você, meu Deus, tive que dar uma freada. Falei, não, o Paraná Clube, melhor time do Paraná, vai ser campeão, né? Não sei do que, mas então você tem que se atualizar rapidamente para as coisas que você precisa fazer. A vida ministerial precisa de atualização muito, muito rápida, né? Já teve oportunidades, né? Aconteceu semana passada. Sexta-feira aconteceu o acidente da Beni, e aquela situação toda de desespero, de dor. Eu estava no hospital, né, com ela no final da tarde, e aquele dia que eu percebi como tem que atualizar rápido, era os 50 anos da Rosângela, de ministério eu acho, né? 50 anos da Rosângela, 50 anos de idade da Rosângela, e tinha uma pequena celebração, né, que as irmãs tinham preparado, as irmãs prepararam, e eu precisava estar lá. Mas eu estava no hospital, eu saí trabalhar de manhã cedo, Sinorá ainda não estava em casa, e eu fui escolher roupa, mas homem sem a ajuda da mulher é uma tragédia. E aí eu fui lá no guarda-roupa, e tinha uma calça que alguém me deu, eu não sei, eu acho que eu não comprei aquela calça. Era uma calça verde, engraçada. Eu usei bem pouco aquela calça. Eu falei, olha, como a Sinorá não está aqui mesmo, né? E eu nem sei, eu vou pegar essa calça, vou usar essa roupa, depois eu de tarde venho em casa para ir lá para o aniversário. Claro que eu vou me atualizar para o aniversário. Acontece que eu vim para o escritório, saí, né, aconteceu o acidente, fui para o hospital com aquela calça verde, e aí o tempo foi passando, chegou o horário
do aniversário da Rosângela, ou eu atualizava ou ia no aniversário. Optei por ir no aniversário. Aí chega todo mundo chique, eu chego de calça verde, tênis azul no aniversário. Pensa numa coisa esquisita, desatualizado, meu irmão. A Ivana me chamou para orar pela Rosângela. Eu queria ficar atrás do Osni, porque eu queria que só a voz aparecesse, que eu não queria que as pessoas vissem que eu estava desatualizado. Mas isso é uma coisa física. Falei para o Moisés, Moisés, deixa eu ficar perto de você, Moisés, que eu estou desatualizado. Espiritualmente as coisas mudam também na nossa vida. As coisas mudam na nossa família, as coisas mudam na igreja e a gente precisa atualizar algumas coisas. E o texto que eu quero usar é Lucas 10, 38 até o 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que está acontecendo aqui? Jesus percebe que Marta está desatualizada. Marta está desfocada. Marta perdeu, o seu coração de paixão por Jesus. Marta se acostumou com Jesus. Marta não tinha percepção de que Jesus, o Filho de Deus, não estaria para sempre com eles. No meio da correria e da amizade de Jesus com a família de Marta, ela não achou necessário parar as suas atividades para escutar as palavras do Filho de Deus. Parece que ela estava acostumada com a presença de Jesus, semanalmente talvez, na casa dela e de seus irmãos. Não percebia que a presença de Jesus naquela casa não permaneceria por muito tempo. A correria do cotidiano lhe tirou o foco principal. As preocupações tomaram conta de um coração que estava anteriormente disposto a aprender de Jesus. Então Jesus amorosamente decide fazer uma atualização no coração de Marta em relação às coisas mais importantes da vida. E ele diz: Marta, só uma coisa te é necessário. Diga: só uma coisa. Só uma coisa. O que é que Jesus queria atualizar no coração de Marta? Jesus primeiramente queria que Marta reprogramasse as suas escolhas. Ele diz: Maria escolheu a boa parte. Marta, o que você escolheu não é o melhor. Você precisa reprogramar as suas escolhas. Marta estava pautando as suas escolhas em suas emoções e não na palavra de Deus. Quando nós desfocamos e não escolhemos bem, um dos sinais é a comparação. Marta se compara com Maria. E ele diz: Senhor, eu estou fazendo algo que Maria não está fazendo. E parece, Marta já havia percebido que Jesus estava aprovando o que Maria estava fazendo. E Marta, desfocada, tem a intenção de chamar a atenção de Jesus. O Senhor não percebe que Maria não está me ajudando? Quando nós desfocamos o coração do reino de Deus e das coisas principais, nosso coração começa a ficar descontente. O descontentamento espiritual leva à comparação da nossa vida com a vida de outra pessoa.
E nós achamos, sempre claro, que estamos certos e começamos a ficar desanimados com os irmãos, com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Então, Jesus vem para reprogramar e dizer: Marta, o problema é que você está errando nas escolhas. Você está fazendo escolhas erradas, o seu foco está errado. E é importante que você perceba isso e reprograme as suas escolhas. Queridos, eu olho para a igreja, eu olho para você, eu olho para a minha vida, eu olho para nós. É impressionante como as opções de escolhas se multiplicam cada dia na nossa vida. E por não percebermos ou não observarmos qual deve ser a prioridade das nossas escolhas, às vezes fazemos escolhas erradas. E essas escolhas erradas, se elas desfocarem do reino de Deus, nós vamos ter esse descontentamento espiritual. Eu percebo muitas pessoas descontentes espiritualmente. Muitas pessoas descontentes consigo mesmas, porque elas começam a comparar com a outra pessoa. Começa a, por exemplo, eu sei que esse tempo de redes sociais, a comparação é inevitável. E principalmente a comparação de beleza. Ontem eu estava numa reunião à noite, celebrando 25 anos de um casamento que eu fiz há 25 anos atrás. E lá eu encontrei muitos amigos que foram padrinhos desse casamento, que fazia muito tempo que eu não via. Um pessoal lá da Igreja Batista do SIC, que é onde eu servi muitos anos atrás. E quando eu encontrei alguns desses irmãos, eu olhei e falei: meu Deus, 25 anos depois, tem muita gente que o tempo quase destruiu, fez uma obra terrível, Mas eu gosto de uma frase: o tempo não perdoa ninguém, ele é igual para todos. E se a gente for comparar, um com cabelo, outro sem cabelo, um gordão, outro magro, gente, tem de tudo. E a comparação física hoje leva muita gente a descontentamento consigo mesmo. A comparação social, você acompanha as redes, a felicidade constante de algumas pessoas nas redes, fala: mas como é que pode, Para fulano é tudo coisa boa, e a minha vida. A Marta estava descontente porque ela entrou nesse mundo da comparação. E quando eu olho para isso, eu preciso reprogramar as minhas escolhas e sair desse mundo de comparação. O Osni estava dirigindo aqui essa parte, eu estava pensando sobre isso. Deus deu a Osni dons, e Deus deu para mim outros dons, e para o Fábio outros, e para o Jonathan outros, para a Rosângela outros, para a Senhora outros. Para cada um de nós Ele deu dons diferentes. Ele nos fez pessoas exclusivas. Diga assim: eu sou exclusivo, para que não haja comparação. Porque Deus sabe que a comparação vai causar problema para a gente. Deus nos fez uma igreja exclusiva para que a gente não se compare com os outros. A gente pode aprender com os outros, mas o que Deus deu para nós, Ele deu para nós. O que Deus deu para outra igreja, Ele deu para outra igreja. Ontem teve descendo em São Paulo e em Brasília, e eu soube que alguns amigos meus estavam nesses eventos, voando de um lugar para o outro. O Silas mesmo pregou nos 3 eventos, pegou o avião de Brasília, São Paulo, Morumbi, Allianz Parque. E aí a senhora falou assim: puxa, quase que tu podia comprar um avião também. Eu falei: o dia que eu for um Silas eu compro, mas nunca vou ser o Silas. Porque o Silas é o Silas. O que Deus deu para ele, Deus não deu para mim, deu para ele. E o que Deus deu para mim, Deus não deu para o outro. Diga assim: o que Deus deu para mim, é para mim. Isso deve fazer de você uma pessoa grata a Deus. Não existe outra pessoa igual a você. Não existe. Foi Deus que fez essa diferença para que não houvesse comparação. Agora, tudo que o sistema do mundo quer fazer é a gente se comparar.
comparar o tempo todo, né? Às vezes você passa por um problema de enfermidade, aí você fala, olha, mas fulano não tem doença. Ele pode não ter doença, mas cada um tem uma cruz para carregar. Cada um tem uma dificuldade para carregar, né? Então, o que Jesus está reprogramando, né, o coração de Marta, é para que ela volte a fazer escolhas corretas, da perspectiva de Deus, da perspectiva do reino e da perspectiva do propósito de Deus para a vida de Marta. A segunda coisa que eu percebo é que Jesus quer ajudar Marta a atualizar as suas prioridades. Mateus 6,33, eu acho que você sabe de cor, diz assim, mas buscai primeiro, vamos todo mundo junto? Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas nos serão acrescentadas. Diga assim, primeiro o reino de Deus. Marta havia deixado esta prioridade. A ocupação do dia a dia passou a ser prioridade na vida de Marta. Jesus diz, Marta, você precisa voltar, você precisa atualizar o seu coração da necessidade de buscar o reino de Deus antes de tudo. Queridos, tem uma coisa bem interessante que acontece, né? São as mudanças. Claro, eu compreendo isso, eu só vou exemplificar. Seguidamente, pessoas esquecem a Bíblia aqui no templo, seguidamente. Muita gente esquece a Bíblia aqui. E às vezes eles voltam a buscar depois de um mês, às vezes depois de 2 meses. E alguns nunca mais buscam. Está lá o nome, mas a pessoa nunca mais busca a Bíblia. Eu imagino que ela tem outras Bíblias em casa, né? Eu penso assim. Mas é interessante que nesses anos, eu nunca vi ninguém esquecer o celular na igreja. Nunca vi. Ah, esqueci o celular aqui, ficou lá, está o nome ali, mas a pessoa não vem buscar, né? Por quê? Porque o celular tem uma importância na nossa vida, que se a gente se perder dele, parece que está faltando um braço, parece que está faltando uma parte de nós, porque ele está integrado na nossa vida. O que Jesus está dizendo, Marta, você precisa entender que o reino de Deus é prioridade na sua vida. Não é, as tarefas da casa são importantes, as tarefas do dia a dia são importantes, mas primeiro, o que vai permanecer para sempre será o reino de Deus na sua vida. As coisas espirituais, elas têm prioridade em relação às coisas materiais. Diga assim, coisas espirituais têm prioridade em relação às coisas materiais. Mas à medida em que nós vamos vivendo, a gente vai acostumando com uma realidade que as coisas espirituais começam a ficar em segundo plano, porque existe uma urgência das coisas naturais e das coisas materiais, e nós temos que correr para dar conta de todas estas coisas. Jesus diz, Marta, Marta, você precisa atualizar as suas escolhas. Maria continua escolhendo a melhor parte. Uma coisa, quando nós desfocamos das prioridades corretas, o nosso coração se volta para nós mesmos. Marta está preocupada, né, com ela mesma. Marta está fechada em suas ocupações, em suas preocupações. E aí ela vai fazer uma coisa interessante, queridos. Me permitam, né, conversar com vocês sobre isso. Marta vai falar mal de Maria. Me assusta um pouco essa forma que temos hoje de falar mal dos outros, de comentarmos. Eu não faço parte dessas brigas de redes sociais, mas eu vejo pessoas
Uma atitude tão feia, né? Esses comentários que falam o que quer. É tão feio quando a gente fala mal dos outros. Quando a gente tem essa atitude, Jesus está dizendo: Maria, por que você desfocou o seu coração? Né? Você está falando mal. Queridos, uma coisa que eu temo muito mesmo. Eu vou usar esse exemplo que está bem próximo aqui, eu tenho liberdade. Osni, se eu falar mal da Rosângela, qual será o seu sentimento? Você vai ficar triste. Você vai ficar triste. Se alguém falar mal da senhora, eu vou ficar muito triste. Ainda que tenha razão. Não é assim? Ainda que tenha razão. Por quê? Porque eu amo minha esposa. O Osni ama sua esposa. Não é que não queiramos melhorar, mas não queremos ver as pessoas falarem mal de quem nós amamos. Eu pergunto: quem deu a vida pela igreja? Jesus. E Ele deu a vida pela igreja porque Ele ama a igreja. É a sua noiva que Ele virá buscar. E quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de Jesus. Então, queridos, o que Jesus está dizendo: Marta, você precisa entender essas coisas. Você está falando mal de Maria, mas Maria está fazendo o que o reino de Deus diz que ela deve fazer. Mas na sua ótica, Maria não está agindo corretamente. Eu penso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos fazer comentários sobre os outros. Muito cuidado. Para que a gente não desfoque daquilo que é prioridade no reino de Deus. Eu sei que a igreja, do jeito que ela é, do jeito que ela está, tem muita coisa para melhorar. Mas Jesus virá buscar esta igreja, a sua igreja. Ele deu a vida pela sua igreja. E Ele ama a sua igreja. E eu faço parte da igreja de Jesus. Diga, eu também. Diga, graças a Deus. Minha família não é perfeita nem a sua, mas é a minha família. Diga bem bonito, a minha família. A minha família. É a minha família. E eu amo a minha família. Jesus ama a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Existe uma igreja de Jesus que está na terra. Dessa igreja, eu e você fazemos parte. Estou aprendendo muito, né? Eu preciso atualizar o meu coração. Eu preciso reprogramar o meu coração em relação a muitas coisas. Muitas coisas. Estava falando com o Fábio agora de manhã. Em algum momento, isso aconteceu comigo. Quando uma pessoa ia embora da igreja por alguma razão, e eu achava que ela estava errada. Então eu ficava pensando, um dia vai se dar mal, só pensando, acho que eu não falei isso, mas pensava, né? Vai se dar mal, e vai ter que se humilhar e voltar. Não penso mais assim, não penso mais assim. As pessoas são livres em Deus, para seguirem o caminho que elas acreditam que devem seguir para servir a Deus. Deus disse, bendito é a chegada, bendito tem que ser a saída. Se alguém chega na igreja e diz, Deus me mandou para cá, e foi um casal muito precioso para nós aqui da igreja, o Zailton e a Ivanilde. Vocês viram aqui muitos anos, vocês conhecem o Zailton? E aí o Zailton, ano passado, chegou e falou assim para mim, pastor, Deus está falando comigo e a Zailton, como eu chamo, e a Ivanilde, para a gente servir no outro ministério. Quando o Zailton veio para cá, ele disse, Deus falou comigo para vir para essa igreja. Agora ele disse, Deus falou comigo para ir servir no outro ministério. As palavras são as mesmas,
Agora eu posso fazer um julgamento das palavras. Lá Deus falou porque era vantagem, está vindo para a nossa igreja. Agora que ele está indo, como é desvantagem, Deus não falou para ele ir para outra igreja. Agora é o capeta que está falando com ele, e ele... Quem vai julgar isso no coração dele é Deus, não cabe a mim. Bendito quando chega, bendito ao sair. Não, mas também não é tanto assim, né, irmão? Isso aqui é só um caso, viu? Não fica aí... Mas eu creio nisso, irmãos. Né? Orei com eles, abençoei, falei, muito obrigado, Zailton, Ivanildo, muito obrigado mesmo, pelos anos que serviram nessa casa. Deus abençoe o coração de vocês. E no dia do acidente, né, ali, naquele desespero todo, do nada aparece o Zailton com aquele sorrisão. Me abraçou, falou, pastor, está precisando de alguma coisa? Quase que eu falei que você volte para a igreja agora. Não, brincadeira. Não, está lá servindo a Deus. Poder reorganizar as nossas emoções. Aconteceu uma coisa super interessante, o Fábio me contou. Veio um irmão que está numa outra igreja. E aí ele estava domingo na igreja. E aí numa hora que a gente precisou de uma ajuda, o Fábio chegou perto dele. E aí falou assim, irmão, você pode me ajudar a entregar isso aqui para as pessoas? E aí o irmão olhou assim, mas como se eu nem estou aqui na igreja, como é que eu vou fazer isso, meu irmão? Não precisa ser membro da igreja para servir o corpo de Cristo, não é verdade? A gente que tem umas coisas, ele serviu com tanta alegria, ficou tão feliz por isso. Então precisamos atualizar, reprogramar o nosso coração em relação às coisas que Deus está falando conosco. Nós precisamos atualizar o nosso serviço a Deus e ao corpo de Cristo. Diga assim, atualizar o serviço a Deus e ao seu corpo, que é a igreja. Salmo 100 diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico novo. Eu quero que você repita bem bonito e com sorriso, servi ao Senhor com alegria. Deixa eu ensinar vocês a falar sorrindo. Vamos falar sorrindo? Que a Bíblia diz que é para servir ao Senhor com alegria. Então eu sei que tem gente que não está acostumada a falar sorrindo, né? Mas dá para a gente fazer o ensaio. 1, 2, 3, vamos lá? Servir ao Senhor com alegria. Gente, nós precisamos atualizar o nosso coração de alegria para com as coisas de Deus. Servir ao Senhor com alegria, não ser um peso. Os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Nós temos que ter esta alegria de servir ao Senhor. O Salmo 122, diz assim, mais uma vez, você vai falar, transmitindo essa satisfação. Eu gosto demais, falei isso logo que voltei. Gente, eu não enjoo, são 30 e poucos anos, eu não enjoo, eu não me canso, eu não fico sem vontade. O Salmo 122 é uma realidade para mim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito lindo, parabéns. Gente, eu tenho uma alegria de vir na casa de Deus, uma alegria, Meu coração é atualizado nessa paixão por Jesus e pelo seu reino. E eu penso que talvez alguns de vocês hoje de manhã precisam atualizar este coração para Deus, porque pessoas estão perdendo a alegria de virem à casa de Deus. Sabe por quê? Às vezes nós vamos acostumando com a liberdade, nós vamos acostumando com a possibilidade, nós vamos acostumando com a rotina e ela desfoca o nosso coração. Por exemplo, lá em Wuhan, na China, naquela cidade de mais de 1 milhão de habitantes, imagina que as pessoas foram proibidas de sair das suas casas. Elas estão dentro das suas casas.
elas foram proibidas de fazer cerimônia funeral para os mais de 600 pessoas que morreram. E agora, semana passada, o governo proibiu elas de fazerem cerimônia de casamento. Então, elas não podem ir ao supermercado, elas não podem ir para o trabalho, elas não podem ir para uma festa. Então, quando você passa por uma crise dessas, aí você entende o valor de coisas que você faz todo dia, a importância delas, depois que você perdeu. Mas o que Jesus está falando para Marta: Marta, atualize antes que você perca. Atualize seu coração, atualize, as suas prioridades, atualize o seu desejo de servir a Deus e não servir somente a si mesma. Por isso eu gosto, meu coração tem estado atualizado. Eu, final de ano, preciso descansar, chego muito cansado, saio de férias e realmente eu não quero falar, eu quero descansar. Quero pedalar muito de bicicleta, não quero encontrar gente conhecida, é muito engraçado, eu gosto de gente, mas quando eu saio de férias, não quero encontrar gente conhecida, não quero dar bom dia, não quero dar boa tarde, não quero dar paz do Senhor, não quero nada, eu só quero andar pelo mundo. Não, também nem vou tão longe, nem 10 quilômetros, a minha pedalada, mas quando passa 20 dias, lá pelo dia 20 de janeiro, a senhora já fala: amor, é bom você subir porque você já não está mais aqui. Porque o meu coração já começa a desejar a casa de Deus, as coisas de Deus, a vida da igreja. E o que Jesus está dizendo: Marta, atualiza a sua paixão. E o que eu estou dizendo para você hoje, como seu pastor: atualize a sua paixão por Jesus e pela casa de Deus. Atualize a sua paixão. Hebreus 10, 25 diz: não deixem de congregar na igreja. Não deixem. Procure encorajar uns aos outros sobre isso, ainda mais quando veja que o dia se aproxima. Irmãos, não deixe de congregar. Eu, particularmente, não acredito em casamento virtual. Você acredita nisso? Casamento virtual é um homem que mora no Brasil, casa com uma japonesa, do outro lado do mundo, e eles conversam só pelas redes, eles só têm a visão um do outro através de monitores, e aí eles vão ter filhos virtuais. Você acredita nesse negócio? Não vai funcionar. O casamento não foi criado para ser virtual. O casamento foi criado para ser relacional. Um homem e uma mulher. A família foi criada para ser relacional. E a igreja, no meu ponto de vista, ela foi criada para ser relacional. O reino de Deus é relacional. Pode usar toda a tecnologia, mas é preciso manter algumas coisas. Por exemplo, eu sei que já tem ceia pela internet. Nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos é uma igreja na internet. Os irmãos nunca se veem. O pastor nunca vê os irmãos e os irmãos nunca veem o pastor. É uma maravilha, porque você, quando o pastor está muito chato, você desliga ele. E quando as ovelhas estão muito chatas, você nem vê as ovelhas. Entende isso? As pessoas não se perdoam porque nem se ofendem. Não é porque elas estão distantes. E o escritor de Hebreus diz: não deixe de congregar. Não deixe de sentar à mesa na sua casa, na sua família. Tenha comunhão, é isso que eu penso. Atualizar o coração. Atualizar o reino de Deus. A gente vai começar um jejum agora dia 17. Nesse mundo de comilança, falar em jejum parece uma coisa desproporcional.
porque há tanta coisa para comer, há tanta necessidade, mas nós entendemos que é hora de separar um tempo para atualizar o nosso coração diante de Deus e colocar o reino de Deus como prioridade. Não será um tempo de proibição, mas será um tempo de consagração. E as Martas desta casa me dirão: pastor, estou ocupado demais para jejuar. Não conseguirei jejuar, pastor, porque a minha agenda é lotada de manhã, de tarde, de noite. Não posso jejuar. Estou ocupado demais comigo mesmo. Estou ocupado demais com as minhas coisas. Estou ocupado demais com aquilo que eu gosto de fazer e preciso fazer. Não posso abrir mão disso. Mas eu creio que é tempo de reprogramar o seu coração, de atualizar a sua paixão e de, como igreja, separarmos esses 21 dias para buscarmos a Deus. Talvez você está tão viciado em notícia ruim, porque televisão o tempo todo, internet, 80% notícia ruim, que você não consegue ter 21 dias de abstinência dessa desgraça para poder renovar a sua paixão por Jesus. Mas eu acredito que você está disposto. Gente, normalmente quando eu termino de assistir um telejornal eu arrependo. Falei, por que eu fui assistir essa coisa? Por quê? Porque a maioria das coisas não acrescenta nada na minha vida. Talvez 10% daquela informação é necessária. Por que a gente gasta tanto tempo com coisas que não vão ajudar em nada o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento espiritual em relação às coisas de Deus? Esse jejum será um tempo seu diante de Deus. Nós colocamos algumas coisas muito básicas no jejum, para deixar que você, diante de Deus, decida algumas coisas. Por exemplo, para mim um ponto alto do jejum é você escolher oferecer a Deus algo que te custe muito. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, nós vamos, eu acho que está lá, a gente vai jejuar de refrigerante, né, Osni? Eu acho, né? Isso para mim não faz sentido. Esse jejum não me custa nada. E para muita gente aqui, jejuar de refrigerante não faz, porque você não toma refrigerante. Agora, me peça para jejuar de café, aí a coisa muda. Me peça para jejuar de chimarrão, aí a coisa muda. Então, cada semana eu vou oferecer a Deus algo que realmente me custe e que seja transformado pela ausência em gratidão a Deus por eu ter. Se eu ficar uma semana sem tomar café, eu vou sentir tanta falta que quando eu tomar café de novo, vou ter uma gratidão tão grande a Deus pelo café como nunca tive antes. Eu sou uma pessoa extremamente grata a Deus pelo pão da minha mesa. Eu não faço nenhuma refeição sem agradecer a Deus. Alguém fala, Odilon, é religioso. Eu falei, não é gratidão. Porque eu sei, lá na minha infância, talvez você saiba também, o que é ter uma mesa bem fraquinha. Eu sei o que é ter uma mesa apenas com uma fatia de pão em cima da mesa e não ter nada para colocar em cima do pão. Eu sei o que é isso, eu não esqueci desse tempo. Então, quando eu tenho uma fatia de pão, que eu tenho 2, 3, 4, 5 coisas para colocar em cima, eu não posso ter outro coração a Deus se não seja de gratidão a Deus. Então, meu desejo é que nesses dias de jejum, porque eu vou muito ao hospital e eu vejo pessoas fazendo jejum na força, não pode comer, tem que fazer um exame, e eu não quero passar por isso para agradecer a Deus pelo fato de poder comer. Então, eu quero ter uma experiência de oferecer a Deus alguma coisa nesses dias, como expressão de gratidão a Deus. Você talvez me diga assim, pastor, eu tomo remédio. E algumas pessoas, elas não devem parar de se alimentar por conta dos remédios. Então, eu convido você a participar do jejum de uma outra forma. Crie alguma coisa, não aconselho que você pare de comer ou de tomar remédio para fazer o jejum. Não faça isso, cuide da sua saúde.
Mas acha uma maneira que você tem de participar com a igreja, das reuniões de oração, do tempo de busca de Deus, do tempo de consagração, e separe alguma coisa lá que você pode oferecer para Deus como expressão do seu tempo de consagração ao Senhor. E assim todos nós, são 21 dias que nós vamos ter muitas reuniões aqui na igreja, e eu quero convidar você para participar de todas elas. Claro, na medida do possível, tem gente que estuda, tem gente que trabalha, mas que nós como igreja possamos colocar o nosso coração nesta prioridade de o reino de Deus fazer parte da nossa vida, da oração. Diga assim, a oração. Diga a palavra. Diga a adoração e o serviço. Nosso coração tem que ficar atualizado por estas coisas. Hoje nós vamos oferecer a você, com muito carinho, esse material que queríamos que tivesse chegado a vocês no domingo passado. Foi feito nós preparamos dentro dos temas, né, que nós temos na igreja, de amor, crescimento, generosidade, trabalho, inovação, célula, prosperidade, simplicidade, caráter e avivamento. São as palavras base do nosso DNA. Então, cada mês nós temos, né, escolhemos um tema desses para ser o referencial da nossa leitura da Bíblia. Nós vamos dar a cada pessoa hoje um manualzinho que fizemos para que você possa ler a Bíblia até o meio do ano por esse material aqui. Claro, você pode fazer outra leitura também. Mas eu queria que você, ao pegar esse material, você entendesse que nós queremos atualizar o valor da leitura da Bíblia na igreja. Não haverá crescimento nem firmeza espiritual se nós não tivermos firmados na palavra de Deus. A nossa fé será muito fraca se a base dela não for a palavra de Deus. Nós não perseveraremos na hora da prova se a base da nossa fé não for na palavra de Deus. Se a nossa fé não for uma fé avivada pelo Espírito Santo cada dia, se nós não formos, né, cheios do Espírito Santo para compreendermos a palavra do Senhor. Logo depois, né, nós vamos dar instrução. Na verdade, o Osni vai me ajudar. Nós vamos ter várias pessoas aqui na frente e elas estarão com esse presente para você. Como falei domingo passado, podia fazer isso lá na porta, mas é um gesto profético de que a palavra, o alimento do rebanho, a palavra de Deus, sai do altar para o seu coração. Isso aqui foi preparado com muito carinho, pensando na sua vida espiritual, pensando em ajudar você, né, a ter uma referência da palavra de Deus. Então, quando a gente terminar a reunião, você pode vir aqui na frente. É um por pessoa. Então, nós não queremos assim, cada pessoa precisará pegar o seu. Não é para um pegar para o outro, se você puder me ajudar, né? Porque o relacionamento é individual. O alimento precisa ser individual para cada um de nós. E eu quero concluir essa minha palavra de atualização do meu coração em relação às coisas de Deus, lendo 1 Pedro 4, verso de número 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém.